Capítulo 18, Roberto, 24 anos, 1991. A última vez em que viu João Henrique Sanches Silvério foi no seu casamento com aquela bela loira. Considerava-o uma pessoa tão estranha e ainda mais convidando sua família para o casamento. Queria mostrar sua influência em toda a sociedade. Aproveitou a oportunidade para levar Afonso nessa festa. Seria uma forma dele mostrar o quão amigo haviam se tornado. O tempo passava muito depressa e agora estava formado em direito, mesmo contra a vontade do pai, que queria a graduação em administração de empresas para dar sequência aos negócios da família. O surpreendente era que Afonso também havia passado no mesmo curso que ele e feito na melhor universidade federal em Brasília. Estavam cada vez mais ligados. Sabia que o pai não aprovava essa amizade, mas não poderia fazer nada para impedi-la. Agora estava com 24 anos, seu escritório montado junto com Afonso. Sabia que o amigo entrou com o conhecimento e ele com a parte financeira. Afonso ligado à área tributária e Roberto acível, e tinham que correr atrás da clientela, embora Roberto preferisse correr atrás da mulherada depois que experimentou a sensação de ter uma, buscava sempre variar. Quando se formou no colégio, resolveu convidar Afonso para ir a uma boate, e lá ambos tomaram um pileque que não conseguiram parar em pé. Mas pelo menos o endereço de casa conseguiu passar para o taxista. Só lembrava que acordou na cama todo vestido e uma terrível dor de cabeça. Já seu amigo foi despachado para sua casa. O pai estava farto daquela amizade sem propósito. E ainda teve que ouvir o sermão dele e o castigo não foi brando porque a mãe interferiu. Olhava para a mãe com aquela pele enrugada, olhar vazio e lábios secos. Ainda continuava dormindo em quartos separados. E até que ponto valia todo aquele sofrimento para manter a aparências? Antes de ingressar para a faculdade, foi para um bordel, pois queria ter a sensação de ter uma mulher em seus braços, mesmo que fosse paga. Esperou completar a maioridade e foi com Afonso. Viram todo espaço na penumbra, as mulheres nuas se oferecendo para os homens e sentiu enojado por estar naquele lugar. Já Afonso estava com os olhos brilhantes e excitado por aquela atmosfera. Roberto bancou todas as despesas e viu o momento que seu amigo foi para o quarto com uma negra exuberante. Ele olhou para cada mulher e nenhuma havia o encantado. Quando sente uma morena, cabelo curto, se aproximar dele. Pelo menos estava vestida, com uma blusa que mostrava a barriga e uma micro saia que dava para ver sua calcinha preta minúscula. Não disse nada, pegou sua mão e foi levando-o para o quarto. Neste momento, Roberto ficou com as pernas bambas, pois não sabia lidar com aquela situação. Não precisa dizer nada, bebê, disse em um tom suave a mulher que aparentava ter uns 30 anos. Vou fazer com bastante calma e quando terminar vai querer mais e mais. Deu um sorriso. E foi dessa forma que Roberto teve sua primeira experiência sexual. Até que para uma pessoa inexperiente não tinha sido tão traumático. Anice lhe ensinou várias coisas, mas não queria repetir a dose. Queria ficar com alguém da sua faixa etária, não se preocupando se seu desempenho seria espetacular. Afonso engatou um namoro sério com a colega de sala e percebia a empolgação dele, já que era seu confidente. Roberto já sabia que tinha algumas meninas da sala que ficavam flertando. Não queria se apegar a nenhuma,
mas quando tinha oportunidade, convidava uma para sair para um barzinho e depois motel. Sua lista de conquistas ia aumentando cada vez mais, e o que importava era transar com o maior número e aproveitar tudo que não tinha feito quando era adolescente. O pai era uma pessoa que não participava da sua vida, sempre estava ausente de casa e com certeza deveria ter alguma amante para justificar. A mãe era uma amiga, conversava muito com ele sobre todos os assuntos e procurava dar conselho para que fosse com calma e não magoasse ninguém. Afonso, no último ano da faculdade, resolveu casar com Eduarda, com quem engatou namoro desde o início da graduação e convidou Roberto como padrinho ao lado da melhor amiga da faculdade. Sabia que a menina tinha ambição de ficar com ele, mas Roberto não queria gostar de ninguém. A mãe já era um exemplo do sofrimento que era gostar e não ser correspondida. Queria curtir o quanto fosse possível e poderia ser o resto da vida, pensou ele. A cerimônia foi muito bonita. Afonso conseguiu estágio em um escritório mediano, o que deu condições de efetuar o casamento. Sua esposa também tinha posse e contribuiu para que fosse realizado do jeito que foi planejado. Achava um desperdício um rapaz tão jovem já ter casado e estava fazendo planos para constituir família. Mas cada um tinha um propósito, e o de Roberto era justamente o contrário. Queria curtir sem ninguém para colocar uma argola no seu pescoço. A decisão de abrir o escritório após a conclusão do curso foi de Roberto, e sofreu com o argumento do pai de não querer ajudar, mas sua mãezinha tinha seu próprio dinheiro, propriedades e rapidamente se desfez de uma e deu seu capital ao filho como presente de formatura. Dessa vez, o casamento dos pais não sucumbiu a esse golpe e seu pai saiu de casa. A mãe sofreu por alguns meses, mas aos poucos foi vendo a luz nos seus olhos e sempre estaria ao seu lado, ainda mais com essa demonstração de amor que depositou nele. Convidou Afonso para ser sócio, pois sabia que ele tinha um conhecimento grande e alguns contatos, por ter feito estágio no escritório mediano. Ele ficou muito emocionado com o convite e aceitou de imediato. Aos poucos, os clientes foram aparecendo e colocando em prática tudo que aprendeu na faculdade. Roberto ficou contente de ter decidido por esse curso, a partir daquela discussão que teve com João Henrique quando quis expulsar Afonso. Ficar atrás da mesa, administrando a empresa do pai, era algo que não queria fazer. Estava absorto em suas ideias quando sua secretária anuncia mais uma cliente. Boa tarde, senhora, e apontou a cadeira para que se acomodasse. Boa tarde, Roberto. Não precisa me chamar de senhora. Meu nome é Luísa Chance Silvério Amaral. No mesmo instante, Roberto se lembrou daquele sobrenome. Era bem familiar. Pois não, Luísa, em que posso ajudar? Quero processar meu irmão. Cruzou as pernas delicadamente. Capítulo 19, Luísa, 37 anos, 1991. Demorou muito tempo para tomar essa decisão e não voltaria atrás. Seria uma forma de João Henrique aprender a ter respeito pelas pessoas. Samuel era um homem maravilhoso e demonstrava todo o carinho pela sua filha Ângela, e acabou acostumando com a ideia de não poder ter filhos, mas também não cedeu a respeito da adoção. Luísa ficou triste a princípio, pois queria aumentar a família, mas acatou a decisão do marido. Foi muito difícil dele aceitar o fato de ser estéril. Sua mãe se enturmou rapidamente com os pais de Samuel e começou a frequentar o barzinho onde conheceu o Haroldo. A cor na sua face voltou e sabia que a mãe estava feliz com essa retomada na sua vida,
dando basta naqueles momentos de tristeza, solidão, violência doméstica e angústia. Ângela entrou no melhor colégio, pois a situação financeira da família de Samuel podia proporcionar. A filha era uma garota muito ambiciosa, sempre querendo ser a primeira da turma e chamando a atenção de todos para si. Nem precisava muito, era bonita, com seus cabelos longos castanhos, olhos de mel e os lábios carnudos. Com 15 anos, já tinha 1,75 m e 65 quilos. Onde passava, os olhares a acompanhavam. Pelo menos a filha teria tudo que não teve na sua idade. Quando podia, ajudava o marido no trabalho, pois sabia o quanto ele ficava satisfeito. Mas aquele agosto de 1988 iria transformar sua vida. Estava revendo alguns relatórios das vendas do último trimestre, quando, por curiosidade, pega um dos jornais que estava sobre a mesa. Sempre que podia, corria os olhos desde os assuntos gerais, parte de política, cinema e até esportes. Quando tinha os eventos sociais na sua casa, tinham que comentar com a socialite. Foi folheando quando depara com uma foto de um casal muito belo, recém-casado, e com curiosidade lê a matéria. Os recém-casados irão passar lua de mel no Caribe. Ele, o bem-sucedido administrador da escola formando homens para vencer, casa aos 39 anos com a bela loira Maria Montenegro, de 35 anos. João Henrique Chance Silvério agradece à avó pela dedicação em sua educação, apesar de todos os obstáculos que tiveram na vida. Luísa não continuou a leitura, pois as vistas ficaram escuras e as pernas trêmulas. Será que tem algum parentesco com seu pai? Pensou ela. Releu a matéria e reparou naquele belo rapaz no jornal. Seus olhos pareciam com os seus, e até o jeito que pegava na mão da noiva fazia uma referência às suas próprias mãos. Esperou que a perna acalmasse e foi tomar um copo de água. Logo em seguida, Samuel apareceu, a olha perturbado e se aproxima. Que foi, Luísa? Está branca como cera. Pegou sua mão. Não estou passando bem, depois que li isso. Entregou o jornal para ele. O que tem essa matéria, Luísa? Como você é esquecido, Samuel. O sobrenome dele é igual ao meu. Pegou de novo o jornal. Será que tem alguma referência com meu pai Haroldo? Não sei, Luísa. Só pesquisando no computador. Quem sabe aparece alguma coisa. Por que isso te perturba? Não é algo superado na sua vida? Sentou do seu lado. Superei o fato de meu pai não estar mais vivo. Agora saber que tem um parente muda muita coisa. Fechou o jornal, pois pretendia mostrar à mãe naquele mesmo dia. Talvez ele não saiba que tem um parente, Luísa. Já pensou nessa possibilidade? Sinceramente, não. Só pensei no fato que tem alguém que pode me trazer informações sobre meu pai. E já isso me traria alguma felicidade. Não sei, Luísa. Melhor fazer uma sondagem. Pode ficar tranquilo, Samuel. A cabeça estava pensando mil coisas. Não sei se choro ou rio com essa informação. Tudo bem, Luísa. Qualquer coisa, estou na sala ao lado. E pesquisando no PC que Luísa descobriu que João Henrique era seu irmão. E uma sensação de apreensão se apossou. Tudo o que havia guardado no seu coração, desde o anúncio da morte do pai, voltou como um trovão. Tinha um irmão para partilhar sobre o Haroldo. Ele ainda continuava sendo uma pessoa estranha na sua vida, mas queria conhecer um pouco da sua história e resgatar a sua. Tinha que se aproximar dele com toda a cautela e não sabia a forma que deveria abordá-lo. Tinha o endereço do colégio que ele administrava
e percebeu que ficava um pouco afastado da região central da cidade. Os dias foram passando e ainda continuava olhando o jornal com a foto do casal. A mãe insistiu para que deixasse aquela história de lado, pois talvez o João não soubesse da sua existência e seria traumático saber que tinha uma irmã. Mas Luísa não estava conseguindo dormir. Tamanha era sua ansiedade. Samuel também era contrária dela se expor. A única pessoa que lhe apoiava era Ângela, talvez pelo fato de sentir o mesmo sentimento da mãe, de não ter conhecido o pai. Um mês após saber do irmão, resolveu que naquela manhã iria ao colégio e ter uma conversa franca. Não seria algo fácil, mas também não queria se arrepender de não ter tentado. Colocou uma camiseta azul clara e calça social creme, sapato preto bico fino e brincos com uma pedra da mesma cor da blusa. Passou um batom rosa claro e uma sombra da mesma cor. Aprovou. Imagem refletida no espelho, pegou seu Honda Civic preto do ano e calmamente se encaminhou ao colégio. Ao aproximar-se do local, um guarda quis sua identificação e disse que era Luiz Amaral, querendo saber informações do colégio. Rapidamente, a passagem foi liberada e quando se aproximou da recepcionista, foi que sentiu suas pernas tremer e as mãos geladas e inquietas. Pois não, senhora? Gostaria, por gentileza, de falar com João Henrique Chance Silvério. Qual o seu nome? Luísa Amaral. Aguarde um instante que ele está conversando com uma família e já vai lhe atender. Apontou para um sofá em frente à recepção e Luísa ali permaneceu por 20 minutos até ser conduzida à sala. Quando entrou na sala, o encontrou sentado, trajado de camisa listrada de branco, de preto bem discreta e calça preta, cabelo com gel. Era bastante alto quando foi cumprimentá-lo, além de bonito. Bom dia, senhora Luísa. Ambos sentaram. Bom dia. Me chame apenas de Luísa. Ele a olhou e gostou daquela imagem de mulher educada, cabelos negros até o ombro, olhos amendoados. Vestia-se com discrição. Tudo bem. Que informação necessita do colégio? Se quiser, posso te mostrar as dependências enquanto vou falando. Era a terceira pessoa que atendia naquela manhã e estava um pouco cansado. A noite tinha sido bem movimentada e se permitiu dar um suspiro. Não tem necessidade. O que me trouxe aqui não tem nada a ver com o colégio. Conseguiu a atenção dele sobre si. Se for algo relacionado com trabalho, infelizmente, estão todas preenchidas. Não estou procurando trabalho. É algo relacionado com o senhor Haroldo Chance Silvério. João começou a sentir a boca seca e ficou intrigado com aquela pessoa à sua frente. Então é sobre meu pai. Agora me deixou curioso. Deu um risinho nervoso. Você não sabe da minha existência e eu fiquei sabendo da sua há pouco tempo atrás. Desculpe estar invadindo sua privacidade. Por enquanto você não invadiu nada, Luísa. Estava tentando manter a serenidade. Na verdade, meu nome de batismo é Luísa Chance Silvério. João Henrique acabou de receber um soco na boca do estômago através das suas palavras. Achava que aquele momento nunca iria acontecer. Por mais que a avó insistisse em procurá-la, jamais iria dividir seu patrimônio com alguém, ainda mais com uma bastarda. Que parentesco você tem com minha família? Sua voz estava denotando nervosismo. Desculpe a forma como estou abordando o assunto. Tinha que ter muita cautela. Eu sou sua meia-irmã. Colocou as mãos sobre as pernas
como que para acalmá-las. O quê? Levantou-se da cadeira e ficou do seu lado, demonstrando seu nervosismo. Que tipo de mulher você é? Calma, João. Vim aqui para conversar civilizadamente. Levantou também e se afastou dele. Percebeu seu descontrole. Estou aqui no meu ambiente de trabalho. Não encho o saco de ninguém com historinha. E agora vem uma mulher desclassificada para dizer que é minha meia-irmã? Não te dou o direito de me tratar assim, João. Que direito você acha que possui? As dores de cabeça latejavam e podia sentir o estômago revirar. Tinha eliminado a esposa e o avô por não querer dividir seu patrimônio. Agora, essa bastarda à sua frente querendo posar de santa. Como gostaria que essa cena nunca tivesse acontecido. Direito de saber minha história. Não conseguiu segurar as lágrimas. Você não imagina quantas vezes pensei antes de vir aqui. Tirou da bolsa o jornal onde estava ele e sua esposa e colocou sobre a mesa. Foi através dessa matéria que descobri sua existência. Sei. Então foi dessa forma que a pilantra soube dele. Sabia que tinha posses e por isso estava ali. O que você quer? Que lhe dê a mão e um beijo de um irmão carinhoso e ansioso pela grande descoberta? As suas palavras proferidas aos gritos. Quantas vagabundas querem morder a herança da minha família? Se aproximou-se dela e sua vontade era estrangular aquele pescoço exposto à sua frente. Você não tem o direito de me chamar de vagabunda. Também estava gritando e chorando. Faça-me um favor, saia da minha sala. Ia abrir a porta quando Luísa o deteve. Espere um pouco. Você não me deixou falar um só minuto. Ele afastou seu braço abruptamente da sua mão. Isso me faz crer que sabia da minha existência. Limpou as lágrimas com a palma da mão. Não sabia e posso imaginar que meu pai, sendo homem, deve ter comido tantas mulheres que se ofereceu a ele. Luísa se preparou para lhe dar um tapa na face quando ele pega sua mão no ar. Se fosse você, não faria isso. Não respondo pelos meus atos, e se afastou dela. Não tenho direito de falar assim da minha mãe. Vá embora, não quero falar contigo e nunca mais me procure. Você é um ser arrogante e prepotente. Vou acreditar esse descontrole por essa notícia. Não precisa se dar a esse trabalho. Gostaria que, sinceramente, fosse embora do meu colégio e não me desse o desprazer de vê-la nunca mais. Só queria conversar contigo tranquilamente. Não precisa ficar tão nervoso comigo. Foi indo em direção à porta. Quando estiver mais calmo, me procure. Deixei meus dados na recepção. Some daqui! Deu esse grito antes que Luísa abrisse a porta e fosse embora. Encaminhou-se ao banheiro onde vomitou. Tomou uma aspirina para amenizar as dores de cabeça. Sentou na cadeira e fechou os olhos. Agora que sua vida estava entrando nos eixos, a avó se recuperando da diabetes, sua esposa se esforçando para engravidar e o colégio com os números de matriculados aumentando a cada ano, surgira essa vagabunda, querendo saber do seu pai e com certeza dos bens que ela achava que tinha direito. Luísa dirigiu, não prestou atenção em nada. A cabeça fervilhava com o último acontecimento e as lágrimas insistiam em rolar por sua face. Não imaginava que ele teria essa reação tão animalesca, não permitindo que falasse. Queria apenas resgatar sua história de vida, mas através do João Henrique seria bem complicado. Deveria ter escutado sua mãe e o Samuel
e não tê-lo procurado. Assim não estaria sofrendo agora. Quando chegou a casa, relatou para a mãe toda a conversa e viu a perplexidade na fisionomia dela e a ira de Samuel, que queria ir ao colégio quebrar a cara dele. Luísa queria apenas descansar de todo esse episódio. Deveria colocar uma pedra em toda essa história e tocar sua vida. Foram passando os meses e não conseguia esquecer uma só palavra daquele monstro. 2 anos após, no jornal, estava o rosto estampado dele, demonstrando sofrimento pela morte da sua avó, acompanhado pela esposa. Assim que os viu, amassou o jornal com toda a força e jogou no chão e se permitiu chorar. Ainda mexia com ela de uma forma negativa. Mas algo na matéria lhe chamou a atenção, que ele era o único herdeiro das 30 propriedades do colégio, das joias da família. Seria uma das pessoas mais ricas do estado. Luísa, por que amassou o jornal? Samuel entrou na sala e começou a desamassar. De novo, esse mau caráter? Não resisti. Ainda existem sequelas da nossa conversa. Limpou as lágrimas. Vou tentar esquecer essa história. Melhor, minha querida. Sua mãe sofre com seu sofrimento. Deu-lhe um abraço afetuoso. Mas algo, Samuel, na matéria me chamou a atenção. Ele é o único herdeiro de toda uma fortuna deixada pela família. E o que tem? Limpou suas lágrimas com as